E mais uma vez estamos aqui para conversar sobre condomínio. Hoje com a ilustre presença aqui do advogado Dr. Maurício, que é um grande colaborador também aqui do Distrito Federal e outras regiões na área de condomínios, né? Tem trabalhado muito nesse sentido também. E hoje o nosso tema, como foi falado semana passada sobre convenção de condomínio, nada melhor do que hoje nós tratarmos sobre o tema de regimento interno. Então, vamos falar, doutor Maurício, prazer estar aqui presente, tá? Eu agradeço a presença, grande alegria. Prazer, obrigado pelo convite, é uma gratidão estar aqui, tentar trazer de uma forma mais simples possível sobre o assunto que é o regimento interno. Muito bacana. Pessoal, como nós sabemos, né, eu vou fazer assim, a gente vai falar das questões, algumas polêmicas, algumas decisões em relação ao regimento interno, mas são documentos que a gente sabe depois da convenção, que é a lei maior do condomínio, como colocamos aqui no programa passado, que o regimento interno é a norma de conduta. Então, seria uma norma abaixo da convenção, mas que não pode haver conflito, né, entre a convenção e o regimento. Por isso que tem que ser um documento bem feito. Doutor Maurício, qual que é a principal finalidade do regimento interno para que as pessoas entendam a diferença entre regimento e convenção? E você, como advogado da área, o doutor, qual seria a grande importância do regimento aí, bem feito, bem elaborado para os condomínios? Bom, o regimento interno se diferencia da convenção no sentido de que a convenção até inclusive prevista no artigo 1334 no Código Civil, tem lá elencado o que deve estar incluso, né, numa convenção, inclusive no inciso 5º está escrito lá que é o que? O regimento interno. E o regimento interno, portanto, tem de estar dentro da convenção, faz parte da convenção. E o regimento interno traz aquelas que é a conduta interna de condomínio, né? Quem usa do condomínio, não somente os condôminos, não somente inquilinos, mas inclusive funcionários e terceiros que por algum motivo lá estejam. Perfeito. Então, digamos que o importante, né, que eu entendo de um regimento interno atualizado são aqueles problemas, né, o C, né, são que todo condomínio tem. Cachorro, criança, carro, né, cano estourado, né? Então os problemas dos Cs, né? Alguns usam 5 Cs, outros 7 Cs, né? Isso, né? Então, quando a gente fala de carro também, que é a garagem, aquela pessoa que ele não satisfeito com a vaga dele toma metade da do vizinho, né? Crianças que porventura estão lá com skate, patinete, bicicleta, bola de futebol, um menino chuta, bate na janela de alguém, né? Ou no carro, inclusive. Uhum. Então, são normas que são importantes estarem atualizadas, porque quem transgride essas normas, o síndico pode aplicar uma multa, mas desde que esteja prevista no regimento, né? Perfeito, Tomás. Isso é importante a gente ressaltar, e quando a gente fala de regimento, como você bem colocou, aquela questão das normas de conduta, é um problema que, além disso, muitas pessoas questionam também como alterar, né, o regimento interno, porque se ele estiver atrelado a uma convenção, e aí, claro, se tiver um documento único, a lei exige que a convenção seja alterada por 2/3. Explicamos isso aqui no programa passado. E aí, consequentemente, ela estando vinculada, vai passar por isso também. Só que os documentos, quando separados, né, nós sabemos que a convenção ela tem que estar registrada no cartório de imóveis. E o regimento interno, agora separado, pode ser no cartório de títulos e documentos. Ou seja, houve aí uma abrangência diante de uma mudança dessa lei 10.931 de 2004, que aí eu vou pedir para você citar para eles aqui o artigo 1351, doutor, explicar qual foi a principal mudança em relação ao quórum, né, que antigamente ficava preso aos 2/3 e agora não mais. Então, se você puder também, inclusive, ressaltar o artigo, passar para eles ler, seria interessante entender como é que é feita essa mudança, para que a gente entenda como fazer realmente a atualização do regimento interno. Bom, o regimento interno até 2002, né, estava previsto no Código Civil, no artigo 1351, que tanto o regimento interno quanto a convenção necessitariam de 2/3 para modificar. Perfeito. Com essa lei que veio em 2004, retirou simplesmente o termo regimento interno. Então, somente a convenção necessita de 2/3, pelo que prevê o artigo 1351. Acontece até que, em outros momentos, até conversamos isso, tem divergências por aí, né? Alguns entendem, inclusive, que pode ser a maioria simples, outros entendem que é a maioria dos condôminos, e até já conversamos sobre isso, que entendemos que o certo seria necessário
2/3 para aprovação. Essa discussão é interessante, pessoal, que a gente tem que deixar muito claro, essa questão do quórum. Porque do momento que saiu a Lei 10.931 de 2004, veio alterar esse artigo 1351, como o doutor colocou aqui. Tirou a palavra regimento. No momento que tirou, o que aconteceu? Muitos acham que agora que o regimento interno pode simplesmente ser alterado por maioria simples dos presentes, em assembleia. Bem, pode ser alterado com esse quórum? Pode. Mas isso tem que deixar claro que já houve manifestação do Superior Tribunal de Justiça dizendo que esse quórum tem que estar estipulado em convenção. Então, simplesmente, se a convenção não fala, ela é omissa, temos que deixar claro que permanece os 2/3. Agora, se a convenção deu lá alterar o regimento interno por maioria simples dos presentes, tranquilo, sem nenhum problema. Aí um posicionamento nosso, já conversei com o doutor Maurício e conversamos bastante e vimos o seguinte: para uma questão, quando a gente fala de regimento interno, que são as normas de conduta, né, doutor? A gente já como colocado, você cria uma nova regra para o condomínio. E essas regras, elas serem criadas somente em assembleia é um risco jurídico, que gera uma insegurança muito grande. Por quê? Porque quando nós fazemos uma assembleia que vai se debater, por exemplo, sobre parquinho, claro que vai descer as mães que têm filhos e os pais, né? E querem votar. Ou seja, se nós vamos falar sobre academia, vai descer aquelas pessoas que gostam de academia. Então, você criar uma regra por maioria simples presentes é muito complicado, porque na Assembleia só desce as pessoas que estão interessadas, né? Então, o que deve ser feito? Qual é a segurança? Pessoal, eu recomendo que um quórum menor que 2/3 a gente ter uma segurança jurídica no condomínio diante de uma alteração do regimento com 50% mais um dos condôminos. Então, senhores advogados, síndicos que estão assistindo aí o programa, recomendem que quem estiver fazendo uma alteração de convenção, coloque o quórum por uma questão de segurança jurídica, não que a lei determine. 50% mais um dos condôminos. Deixando claro, condomínio de 200 unidades, quando nós falamos de 50% mais um dos condôminos, quem são os condôminos? Os proprietários. Seria o quê? 200 unidades, nós teríamos que ter 101 votos a favor para conseguir essa maioria, né? Então, isso tem que ficar claro, e diante disso aí, realmente, muitas pessoas estão fazendo regimento e criando regras de interesse próprio, o que tem se gerado aí embates jurídicos e insegurança, né? Mas, doutor, a gente tem uma questão predominante também, que a gente fala muito, a dinâmica do Superior Tribunal de Justiça, né? Em relação a algumas decisões. Nós sabemos que recentemente, em 2016, houve uma decisão aí do Superior Tribunal de Justiça, na qual o regimento interno, diante de situações, proibia a questão, por exemplo, das pessoas utilizarem a área comum, os inadimplentes serem proibidos de utilizar a área comum, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa decisão do STJ, nesse sentido, para poder realmente explicar, né, trazer qual é o grande problema que hoje tem do inadimplente não poder utilizar, por exemplo, um salão de festa, churrasqueira, ou uma academia, aqueles espaços que normalmente no condomínio são pagos. Ou às vezes não. Já teve caso de condomínio proibir, por exemplo, o inadimplente de usar uma piscina. Você imagina o constrangimento. O que isso aí pode gerar de dano para o condomínio? Bom, de início a gente, claro, a primeira coisa que se percebe é o dano moral que o condômino passa ali, é o momento que está exposto a todos que ele não pagou uma taxa de condomínio, né? Perfeito. Então, é claro que com o novo Código Civil, que diminuiu a taxa dos inadimplentes, né, de juros para 2%, né? Uhum. Então, cada vez mais tem inadimplentes em todos os condomínios. Então, alguns síndicos, naquela boa vontade de fazer todos pagarem, acabam tomando uma atitude dessa de, inclusive, algumas vezes que não está nem previsto no regimento, de impedir o condômino de acessar as áreas comuns. Perfeito, perfeito. Então, naquele objetivo de, não, vou impedir ele de acessar a piscina, que quem sabe assim ele paga, né? É verdade. Mas não, isso gera um dano moral, não é por essa esfera, não é por esse meio que se deve cobrar a taxa de condomínio, né? É importante a gente colocar que essa decisão também do STJ, ela veio justamente a trazer isso, a questão do dano moral e os processos que chegaram ao Superior Tribunal de Justiça, essas pessoas que entraram contra o condomínio diante disso, conseguiram e tiveram êxito nessa questão do dano moral contra o condomínio. Então, tome cuidado. Eu digo que sempre, né? Mas está no regimento, o síndico, no artigo 1348, diz que tem que se fazer cumprir o que determina a convenção, regimento e as determinações de assembleia. Porém,
ela só vai ter validade jurídica quando não ofere, ou não fere, melhor, um ordenamento jurídico maior. Caso entre uma questão maior, e aí nesse caso, qual seria o problema? O direito de propriedade. O direito de propriedade, pessoal, a pessoa que quando compra o imóvel, ela compra a unidade privativa, uma parte, que é onde ela mora, é o apartamento, e ela também compra uma parte, uma fração ideal da área comum. Então essa área comum, ela é espalhada, então inclui salão de festa, inclui churrasqueira, inclui piscina, então ela tem o direito de propriedade ao uso. Por isso que um regimento interno, que está lá embaixo, nós estamos falando da Carta Magna, né? Então um regimento interno fazer essa proibição estaria ferindo aí um direito constitucional, e, consequentemente gera-se aí o dano moral. Então é importante que a gente perceba os limites, é importante que quando vocês forem alterar o regimento, não criem, não copiem, colhem, né, regimentos de outros condomínios, tragam aí um advogado especializado, alguém que possa trabalhar e orientar os senhores em relação a isso, né? Aqui no escritório nós temos inclusive o Dr. Maurício, faz essas atualizações também de convenção e regimento, né? Depois a gente vai deixar o contato aí com vocês ao final, para que vocês possam ter uma orientação, uma segurança jurídica em relação ao documento, que ele não nasça com defeito, e sim ele nasça atualizado e dentro dos critérios legais. Doutor Maurício, para a gente finalizar essa parte de regimento, uma situação que a gente sabe também que você colocou os 5 Cs, né? Ou seja, são os problemas que envolvem os condomínios. Mas, de uma maneira geral, quando você faz um trabalho que envolve a atualização de regimento, a gente sabe que esses condomínios clubes, que são condomínios que têm vários espaços, home cinema, dão um pouquinho mais de trabalho, né? Sim. E aí é interessante também acompanhar as pessoas do condomínio, porque eles entendem a realidade, né? Como é que é o procedimento prático que você faz? Você vai ao condomínio, conversa com a comissão procura você, como é que mais ou menos é feito esse trabalho, só para os telespectadores entenderem nesse sentido? O ideal é sempre o síndico criar uma comissão, né? Seja comissão para obras e tudo mais, mas quando atualizar uma convenção e regimento interno, o ideal é ter uma comissão. Perfeito. Uma comissão que veja aqueles detalhes, né? Justamente como E hoje em dia, cada vez mais os condomínios têm essas áreas multi-áreas, né? Tem o salão gourmet, a área de cinema, Exato. Piscina, né? Para todo mundo. Então tem que ter essas comissões para ver o detalhe, para não ficar só naquela das mães que têm filho, né, só interessadas no parquinho, Perfeito. o pessoal da academia que vai só na academia, né? Então acompanhar essas comissões, né? É importante isso, tá, gente? Não adianta só o jurídico, como o doutor falou, entregar o documento, acompanhar a comissão, debater, porque eles conhecer o condomínio. O condomínio. Quem conhece o condomínio é melhor quem é? É o morador. É quem está lá. Criar as regras, estipular limites, são eles e não nós advogados. O que nós temos que fazer é orientar a legalidade. E como tal, a gente realmente trabalhar isso de uma forma muito coesa. Exatamente. Doutor Maurício, queria que você finalizasse aí, eu agradeço aqui a sua participação, e finalizasse com os telespectadores aí e passasse o contato, né, o nome, o contato, para aqui do seu telefone, se for o caso, para as pessoas também procurarem, se tiverem alguma dúvida aí. Claro. Bom, o regimento interno, a gente aqui, num pouco tempo, tentando trazer alguns itens, né, mas regimento interno, direito condominial em si é muito extenso, né? Perfeito. Então, fica aqui meu contato, inclusive, para quem quiser, meu nome é Maurício da Cunha, telefone 61 9926 1626, qualquer dúvida pode entrar em contato, a gente conversa sobre o assunto direito condominial, é extenso, então o debate é grande, é mesmo. Mais uma vez, doutor Maurício, obrigado por você ter participado. Fica aí, pessoal, o contato. Aqui o contato do escritório também, né? Quem quiser, www.andersonmachado.com.br. Nós temos modelos de documentos e podemos sempre estar trazendo aí informações da melhor forma para vocês, tá ok? Novamente, satisfação e até semana que vem. Camila, é com você. Um grande abraço.